Meu querido aluno, meu querido aprovado, vamos começar a fazer agora as questões de orgânica. Bacana? Começando com introdução à orgânica e começando aqui introdução à química orgânica. Então a gente vai começar com compostos orgânicos, certo? Então os compostos orgânicos, questão número 1 do nosso material, Unitins 2016. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo que tem carbono é composto orgânico, porque a química orgânica, antigamente era chamada de química da vida, né? Porque os compostos, estudavam os compostos que possuem carbono, eles acreditavam que só organismos vivos, como animais e vegetais, a gente, por exemplo, podia produzir compostos orgânicos. Era a teoria da força vital, até ser quebrada essa teoria da força vital. Então, nem tudo que tem carbono, certo? Tem é, é um composto orgânico. E a pergunta da questão: compostos de carbono ou moléculas orgânicas são substâncias formadas pelo elemento carbono. Não são considerados exemplos de compostos carbônicos. Ele quer os que não são considerados compostos orgânicos. Então vamos lá. Aqui, ó. Vitaminas. Vitaminas são cadeias carbônicas, carboidratos, o plástico, os açúcares, sacarose, são a gasolina, são compostos orgânicos, carvão mineral que se extrai do petróleo, sim. Papel, que tem celulose, é uma cadeia carbônica. O ácido acético é um ácido carboxílico. Agora, carbonato de cálcio, o diamante e o monóxido de carbono, então, carbonato de cálcio. O que é o carbonato de cálcio, Sandro? É o CaCO3, o diamante, que tem que só carbono, monóxido de carbono, eu ia escrever monóxido de carbono, né? Monóxido de carbono, que é o CO. Embora não tenham carbonos, não são com cadeias carbônicas, não são compostos orgânicos, certo? Então você teria o que aqui? Você teria o seguinte: você pode acrescentar aqui, ó, dióxido de carbono. Ele botou ali, ó, carbonato de cálcio, ácido carbônico. Tudo isso aqui são compostos orgânicos. Carbono, seja ele grafite ou carbono diamante, eles são alótropos, né? Isso aqui são todos compostos inorgânicos. Bacana? O próprio monóxido de carbono, o bicarbonato de carbono, bicarbonato de sódio, tem carbono, mas não é uma cadeia carbônica. Então, o correto aqui é a letra E. Esse não, mas eu não sabia esses aqui. Não se preocupe que durante as aulas de química orgânica você vai saber distinguir já o que é um composto orgânico e um composto inorgânico. Mas esses são os principais. Embora tenha carbono, eles não são compostos orgânicos. Bacana? Questão número 1 do nosso material de introdução à química orgânica, fórmula molecular. Uma questão na Unitins 2014. E fala o seguinte, ó: o medicamento Tamiflu recebe aprovação para o tratamento da gripe contra o vírus influenza dos tipos A e B. Ele é representado pela fórmula. Então aqui o cara me dá a fórmula e aqui ele pergunta: quantos átomos de carbono e de hidrogênio estão presentes na molécula representada pela fórmula anterior? Você tem que saber o seguinte: na química orgânica, a gente tem a fórmula para dizer a forma estrutural, que é aquela, por exemplo, eu vou desenhar aqui um propano, CH3, CH2, CH3. Eu tenho também a fórmula de linhas, que é essa aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3. 3 carbonos. Cada vértice é um carbono. Bacana? Só que os hidrogênios não precisam aparecer. Você sabe que o carbono
ele é tetravalente, então obrigatoriamente o carbono tem que fazer 4 ligações. Então aqui ele tem 3, ele tem uma ligação, para 4 faltam 3, esse cara tem 2 ligações, para 4 faltam 2, esse cara tem uma ligação, para 4 faltam 3. Bacana? E aí é o seguinte, cada vértice é um carbono, 2 traços quer dizer que é uma dupla, naquela vértice que não tiver nenhum outro elemento químico, fica subentendido que é carbono, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Então, cada vértice é um carbono. Esse não, que esses tracinhos aqui? Tracinho tracejado quer dizer que está para trás do plano. Tracinho rachurado quer dizer que está para frente do plano. É como se eu tivesse o carbono aqui assim, né? Então, rachurado quer dizer que o hidrogênio está para frente do carbono. Isso aqui é um plano, está para frente do carbono. Tracejado quer dizer que está para trás do plano. Certo? Então, cada vértice é um carbono. Eu já vou até contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 carbonos. Já matei a letra D. Mas, Sandrão, me ensina como é que eu faço os hidrogênios. Vamos lá fazer os hidrogênios. Então, vamos lá. Esse carbono tem uma ligação. Para 4 faltam 3. Esse carbono tem 2 ligações. Para 4 faltam 2. Esse carbono tem 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio. Esse cara também tem 4. 1, 2, aqui uma dupla, né? 3, 4. Já tem. Esse cara não tem hidrogênio. Esse cara aqui tem 1, 2. Para 4 faltam 2. Esse cara tem uma ligação. 2, 3. Então, para 4 faltam 1. Esse cara também tem 2. Para 4 falta um hidrogênio. Esse carbono aqui já tem 4, 1, 2, 3, 4, não tem hidrogênios. Esse cara tem 3 hidrogênios, ó. Tem uma ligação, para 4 faltam 3. Esse carbonozinho aqui, ó, tem uma ligação com oxigênio, 2, 3, então falta um hidrogênio. Esse cara tem 3, ó, 1, 2, 3, para 4 falta 1. Esse cara tem 1, 2, 3, para 4 falta 1. Esse cara tem 2 ligações, para 4 faltam 2. Faltam 3, não, faltam 2, né? Faltam 2. Esse cara tem 1 para 4, faltam 3. Esse cara também faltam 3. Esse cara faltam 2. Então vamos somar os hidrogênios aqui, né? Para ver quantos tem. 3 com 2, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 com 2, 12. 12, 14, 16. 16, não esquece esses dois aqui, ó. 16 com 2, 18. 18 com 1, 19. Então eu tenho 19 hidrogênios. 19 com 1 aqui. 19 com 1, 20. 20, 23, 26, 29. Ou eu contei errado? Porque aqui está dando 28, né? E 16 carbonos. Quantos átomos de carbono? Eu contei 16. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá certo. 16 carbonos. Quantos hidrogênios? Vamos ver se está certo aqui o meu raciocínio, né? 3 e 5. Tá certo, 5. Os que tem um carbono só. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá aqui. Eu já tenho 11. 11. Os que tem 2. Vamos ver. 11 hidrogênio. Deixar aqui no cantinho. 11. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 8. Os que tem 3. 1, 2, 3. Porque esses aqui eu já contei, né? 9. Pois é, agora deu certo. Ó. 9 com 1. Ou eu estou esquecendo algum? 9 com 1. 10, 28, ó. Eu acho que eu tinha contado errado. Se você contou o que está assistindo essa aula, você contou aí, manda lá no zap para eu só conferir realmente. Nesse jeito aqui, realmente, uma cadeia muito grande, você pode se perder nas contas, tá certo? 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo, correto. 1, 2, 3, 4. Correto. 3. Tá muito bem. Letra D. Questão número 2, meu querido Fera, nosso material da Unitins 2019. Introdução à orgânica, né? E aí, fórmulas moleculares. Ele fala o seguinte: o omeprazol é um composto que atua no organismo inibindo uma enzima localizada na parede do estômago, diminuindo assim a quantidade de ácido produzida. Sua fórmula química é representada. Então ele me representa aqui a fórmula química. Eu quero saber a quantidade de átomos de carbono e de hidrogênio. Bom, na química orgânica, cada vértice é um carbono. Então eu posso ter uma cadeia com a estrutura assim, ó, CH3, CH2, CH dupla, CH2. Ou eu posso desenhar em formato de linha, ó. 1, 2, 3, onde cada vértice é um carbono. Como tem uma dupla aqui, eu vou botar uma duplinha aqui, ó. 2 tracinhos é uma dupla, 3 tracinhos é uma tripla. Aqui, ó, tem um bocado de dupla, certo? Então, cada vértice do desenho geométrico é um carbono. Então, eu vou contar aqui os carbonos, ó. A não ser a vértice que você tenha substituído por alguém, no caso, por outro elemento químico. Por exemplo, vamos supor que aqui, nessa cadeia aqui na ponta, eu coloque um flúor. Então esse flúor teria que aparecer aqui, flúor, tá? Não podia botar sem nada, porque tracinho assim indica que é carbono se não tiver substituído por alguém. Por exemplo, aqui, ó, aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é um carbono. Então 3, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 carbonos. Já matei a questão. A letra C. Sandrão, vamos conferir os hidrogênios? Bora. Lembre-se, obrigatoriamente o carbono faz 4 ligações, ele é tetraédrico. Então, se esse cara tem uma ligação aqui, para 4 faltam 3. Beleza? Então, esse cara faltam 3, esse cara tem uma ligação, faltam 3, esse cara tem uma ligação, faltam 3. Beleza? Observe que esse carbono aqui tem 3 ligações. Elas têm 4. 1, 2, 3, 4. Então não tem hidrogênio. Esse cara tem 1, 2, 3. Então tem o hidrogênio. Isso aqui é um anel benzeno, tá? O que é o benzeno, Sandrão? Ele é uma cadeia fechada que tem 6 carbonos com 3 duplas e 3 simples ligações alternadas. Você pode desenhar, ficou horrível, tá? Você pode desenhar ele assim. 3 duplas e 6 simples alternados, ou a sua fórmula de ressonância, que é um hexágono com a bolinha no meio. E a fórmula desse cara é C6H6. Esse cara é o benzeno, tá? Não tem como você precisar onde é que está a dupla, as 3 duplas, então você coloca geralmente a ressonância. No caso ele não colocou. Mas cada carbono do anel benzeno ele tem um hidrogênio, exceto quando você substituiu por alguém. Então, por exemplo, aqui tem um hidrogênio, aqui já não tem, porque eu coloquei o nitrogênio aqui. E esse cara tem 4 ligações, esse cara tem 4 ligações, aqui tem 1, 2, 3, falta um hidrogênio, esse carbono tem 1, 2, 3, 4, ok. Esse cara tem 1, 2, para 4 faltam 2, esse cara tem 4 ligações, só que não é um anel benzeno, porque tem um nitrogênio aqui. Esse cara tem 1, 2, 3, para 4 falta 1. Esse cara tem 1, 2, 3, 4, não tem hidrogênio. Esse cara tem 1, 2, 3, 4 ligações, não tem hidrogênio. Esse cara tem 1, 2, 3, 4, não tem hidrogênio. Mas esse cidadão aqui tem uma ligação só, então faltam 3. Então vamos contar aqui os hidrogênios, tá? Vou contar os que tem um só. 1, 2, 3, 4, 5. Para não perder as contas, vou botar aqui, ó. 5. Os que tem 2, só um tem 2. Só um tem 2. Então, 2. Os que tem 3. 1, 2, 3. Com 4, 4 vezes 3, 12. Então eu tenho 12 aqui. Somando. 2 mais 2, 4, 9, 19. Então tá certo, letra C.
Ou questão fácil? Só dá trabalho você contar os carbonos e hidrogênio, só. Questão agora de classificação de carbonos e cadeias. Questão 1 do nosso material, questão da Unitins 2021, que fala o seguinte: com base no composto, então tem aqui o composto, julgue as proposições a seguir. É um alceno? Então vamos lá. Quando a gente for estudar hidrocarbonetos, você vai ver o seguinte: os hidrocarbonetos, como o nome já diz, são compostos orgânicos que possuem apenas hidrogênio e carbono, certo? Sandrão, e quem são esses caras que possuem apenas hidrogênio e carbono? Alcanos, alcenos, são os principais, tá? Que a gente vai estudar. Alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e temos os aromáticos que eu não vou falar agora. Então, olha só. Observa aqui com o Sandrão. Ano, eno e hino, Sandrão. Alcano quer dizer que só tem ligação simples entre os carbonos. Alceno quer dizer que tem uma dupla. Hino quer dizer que tem uma tripla entre os carbonos. Então aqui você deduz o seguinte, ó. Você tem aqui alcadieno. Di quer dizer 2, então quer dizer que eu tenho duas duplas ligações. Ano quer dizer alcano. Eno quer dizer ano quer dizer que só tem ligação simples. Eno quer dizer que tem uma dupla. Mas observe que aqui na frente eu tenho o ciclo, que indica a cadeia fechada. Olhando essa cadeia aqui, você vai ver que entre os carbonos só tem ligação simples, tá? Então ele é um alcano, não é um alceno. Falso. Segundo, apresenta carbonos primários e secundários. Então vamos lá. O que é um carbono, Sandrão, primário? Carbono primário. Vou fazer uma cadeia aqui, por exemplo, para você ter uma ideia. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar essa cadeia. Por exemplo. Vou botar um oxigênio aqui e um carbono aqui. Pronto. Esse carbono aqui, esse carbono, esse e esse só está ligado a um carbono só. Não importa se é, vou até botar uma dupla aqui, ó. Não importa se é com dupla, simples ou tripla, mas ele está ligado só a um carbono. Então esse cara é um carbono primário, 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 primário. Esse não, mas está ligado a outro cara aqui. Esse cara não é oxigênio, ou esse cara não é carbono, é oxigênio, certo? Ok? Sandrão, e esse carbono que não está ligado a ninguém? É um carbono anulário, mas na classificação também ele é considerado um carbono primário. Então, o carbono primário é aquele que está ligado a um carbono ou a nenhum, certo? Esse carbono aqui, ó, está ligado a dois, está ligado a esse carbono e a esse. Então, ele é um carbono secundário. Esse carbono aqui, se você observar, está ligado a três, ó, 1, 2, 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. E esse carbonozinho aqui, ó, ele está ligado a 4 carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. Certo? Então, se você ver aqui, ó, esse carbono está ligado a um carbono e esse carbono está ligado a um carbono. Então, eles são carbonos primários. Já esse carbono, esse e esse estão ligados a 2 carbonos. Ó. Esse cara está ligado a esse carbono da sua esquerda e esse da direita. Então ele é secundário, secundário, secundário. Eu tenho carbonos primários e secundários.
Sim, verdadeiro. Se o segundo é verdadeiro, eu já eliminava essa, já eliminava essa, já eliminava essa. É só responder a 4, que eu sei se a questão está correta, mas eu vou responder a 3 também, tá certo? Apresenta uma cadeia carbônica ramificada e insaturada. Então, presta atenção. Quando é que eu tenho uma cadeia saturada? A cadeia é saturada. Saturada não começa com S, simples também começa com S. Então, quando você só tem ligação simples, então esta cadeia aqui é uma cadeia saturada. Essa cadeia é uma cadeia saturada. E ela é uma cadeia saturada e normal. Por que normal, Sandrão? Porque ela tem carbono normal. Ela tem carbonos em um único sentido. Essa cadeia aqui é ramificada. Ó. Quando chegou aqui, eu tenho carbonos para cima, para baixo. Aqui eu tenho carbono para o lado, para baixo, tá? Isso é uma cadeia normal. Uma cadeia ramificada, você vai lembrar dos ramos da planta. Em algum ponto ela foi lá e se ramificou. Ok? Então, olha só. Uma observação do Sandrão. Então, vamos pegar aqui essa cadeia. Vamos pegar, não vou completar com hidrogênio, não, tá? Vamos pegar aqui essa cadeia. Aqui tem 3, aqui tem um oxigênio. Beleza. Essa cadeia é insaturada por causa dessa tripla. E ela é normal, só tem carbonos em um sentido. Mesmo que eu faça aqui, ó, um carbono para cima, só para dar um migué em você, continua sendo normal. Porque em nenhum ponto da ligação entre carbono, não tem nenhum ponto que o carbono foi mais de um sentido. Ah, Sandra, mas tem um oxigênio aqui. Esse oxigênio não ramifica cadeia, só ramifica cadeia o carbono. Então, se eu fizer um carbono para cá, opa, aí sim. Aí é o seguinte, quando eu cheguei nesse carbono, eu tenho carbonos aqui para baixo e carbonos para cá. Ou seja, neste ponto aqui, eu ramifiquei a cadeia. Eu tenho carbonos em mais de um sentido. Então, a cadeia ela é ramificada. Então, essa cadeia é uma cadeia saturada e normal. Então, ela é falsa. Então, somente a 2 é verdadeira, mas vamos ver a 3, que fala que a fórmula molecular é C5H13. Aí é só contar, né, meu fera? C5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Correto? 5 carbonos. Quantos hidrogênios? 3 com 2, 5, com 2, 7, com 2, 9, 12. Falso. Questões da Unitins de essa base de química orgânica são questões fáceis, não foram questões difíceis. Tá bom?